e o mais rápido possível as obras que nosso município tanto precisa, para que não ocorram comentários como dito anteriormente, em relação a obras próximas a período eleitoral ou em relação ao grande volume de obras ao mesmo tempo. Então, eu sou a favor de execução de obras durante todo o tempo, com exceção daquele período que elas são inviabilizadas pelas chuvas, mas de uma forma planejada. E como tive a oportunidade de passar por vários setores da administração, eu entendo a dificuldade que é elaborar um projeto executivo, primeiramente um projeto básico, posteriormente um projeto executivo, licitar, conseguir recursos e posteriormente executar a obra. E hoje nós temos uma demanda, não só de Ouro Branco, mas como o Brasil como um todo, graças a Deus, vereador, que é o crescimento do nosso país. Há um tempo atrás, as empresas de engenharia elas brigavam para executar uma obra em determinada região. Hoje, muitas vezes, as empresas elas dispensam, porque todo lugar se constrói. Não só o poder público, mas os particulares. Nós temos observado que a contratação de um pedreiro, por exemplo, hoje, você entra numa lista de espera, não, posso te atender daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, porque está todo mundo construído. Isso mostra que uma economia cada vez mais forte e que as pessoas estão investindo em qualidade de vida, geralmente em moradia. E isso representa um afastamento de empresas interessadas em prestar serviços para o poder público. Mas, ainda mais numa região como a nossa, onde cerca de 30 bilhões, quase 30 bilhões, estão sendo investidos pelo setor privado. É o maior investimento privado no país está acontecendo na nossa região, na região do Alto Paropeba, dos Campos das Vertentes, com a expansão da Gerdau, com a implantação da VSB, da Ferros, da CSN. Então é muito recurso que está sendo investido nessa região de Ouro Branco, Congonhas, Lafayette, Ceaba e São Brás, e que buscam toda a mão de obra. Mas voltando ao tema do nosso projeto Encontro de Discussão, eu acho esse projeto importante porque deste recurso que está em caixa, acredito eu, me foi informado que ele encontra-se comprometido para viabilizar a execução de todas aquelas obras aprovadas pelo orçamento participativo, claro que tem viabilidade técnica, aquelas que foram frutos de indicações desta casa, e também aquelas obras necessárias de manutenção e execução dos serviços contínuos, né, de manutenção dos serviços dos bens públicos. Então, eu peço aí aos colegas o bom senso no sentido de a gente estar aprovando e viabilizando mais um investimento aí para o nosso município. Em discussão, continua em discussão o projeto. Senhor presidente, pois não, vereador. Na última reunião, inclusive, eu fui favorável a esse projeto. Muita razão para que o colega vereador Ebert aqui colocou na questão, principalmente a eleitoreira, que em épocas que vão aproximando as eleições, aí o dinheiro aparece, as obras aparecem, mas nós, vereadores, infelizmente, a gente também fica com uma preocupação muito grande. Como também não permitir que essas obras aconteçam? Porque quem ganha com isso é a comunidade, é a sociedade, é o povo. Então, apesar de lamentar, apesar de concordar com muito que aqui foi colocado pelo colega vereador Ebert, eu me sinto com a responsabilidade de votar, até porque a gente sabe que se Ouro Branco não aprovar essa proposta, vai cair, né, o consórcio intermunicipal aqui firmado, vai cair em todas as cidades. E é um projeto regional, não é um projeto só para Ouro Branco. Discordo de como as coisas são feitas, mas, infelizmente, essa casa, e isso tem acontecido muito, quando as coisas aqui chegam, as decisões já foram tomadas, e nos cabe, às vezes, aprovar ou rejeitar. E aí tem um ônus muito grande, rejeitar ou aprovar. Qual é o maior ônus que a gente tem? É o de rejeitar hoje ou de aprovar hoje? Então, eu fico com a aprovação, porque, ficando com a aprovação, eu estarei permitindo que esses recursos sejam realmente destinados à comunidade, à parte que cabe a Ouro Branco, mas à sociedade de Ouro Branco e ao desenvolvimento de toda a região do Alto Paropeba. Mas também lamento que seja dessa forma, porque a gente fica meio que travado, vereador Ebert. A gente não sabe muito bem para que lado seguir, não. É aquele velho ditado que fala o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
a gente realmente fica numa sinuca de bico que não sabe exatamente o que fazer. Mas cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu livre-arbítrio, pode decidir de acordo com a sua vontade, com o seu coração, com aquilo que ele acha mais conveniente. Eu busco fazer aquilo em que eu acho e acredito que estou fazendo o que eu entendo que é melhor. Dessa forma, eu mantenho também o meu voto favorável nessa votação, pensando e na certeza de que estarei contribuindo para que esses recursos sejam mesmo destinados. E falo mais, infelizmente, se o prefeito juntou dinheiro, e juntou, ele tem que ser gasto em algum lugar, porque também ficar parado não vai resolver o problema de ninguém. E falo mais ainda, eu quero que seja gasto esse ano, porque senão no ano que vem eles vão comprar e eu voto com ele. Infelizmente é isso que acontece. Quero que seja gasto em obras para a sociedade, para o povo de Ouro Branco. Eu não quero que esse dinheiro fique parado para no ano que vem, por debaixo do pano, sair em cesta básica, sair em benefícios apadrinhados políticos, não. Eu quero que ele seja gasto com o povo, e é por isso que eu vou votar. Encerra-se a discussão. Senhor presidente, antes de encerrar, acho que o momento mais importante dessa Casa Legislativa é quando ocorre o debate, porque, já dizia o sábio, que toda unanimidade costuma ser burra. E eu fico observar, e pelas próprias palavras da vereadora, reforça em mim o sentimento que eu estou no caminho certo e com a minha consciência, porque eu não vejo o Poder Legislativo como um apêndice do Poder Executivo, ou seja, como uma extensão do Poder Executivo, de forma que o Executivo decida e a Casa Referente delibere. Aliás, um dos motivos do nascimento do parlamento foi esse, lá na Revolução do Rei João Sem Terra, quando o parlamento britânico decidiu que, sobretudo, as matérias tributárias que afetavam o bolso, elas só seriam, o rei só teria poder se ele ouvisse o parlamento nessas matérias. De forma que, se nós nos colocarmos tão somente para referendar as decisões que são tomadas por outros poderes, eu fico pensando que essa casa perde a razão de si. Com todo respeito, com todas as vendas aos entendimentos, e a vereadora colocou bem, cada um vota com a sua consciência, e não há de ser diferente. E nesse ponto eu fico muito à vontade com os meus pares aqui, porque aqui não existe cabrestamento, né, de parte nenhuma. Nós somos, de fato, companheiros de bancada, né? Tem 4 companheiros da mesma bancada, do mesmo partido, e nem por isso a vereadora, que é líder do partido, Vossa Excelência, enquanto presidente da casa, os leva, né, para onde quer. Eu acho isso assim, brilhante, isso é democrático. Agora, volto ao raciocínio, eu não fico nessa dúvida de que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, exatamente por causa da soberania. Eu acho que o lugar que a soberania popular ela se reflete de forma mais efetiva é no parlamento, porque as eleições aqui elas são proporcionais, não são majoritárias, como ocorre no Executivo, ou seja, a grande maioria, ou grande parte dos segmentos da sociedade estão aqui representados de alguma forma. E isso que reflete a soberania popular. Então, quando eu exerço o meu voto dizendo que, no meu entendimento, se eu tenho dinheiro, eu não devo tomar emprestado, eu não fico com peso nenhum de consciência de estar afetando o desenvolvimento regional, até porque a gente sabe que as questões regionais, em se tratando especificamente da compreensão da Prefeitura de Ouro Branco, do atual administrador, é feito muito a sabor da conveniência, porque já existia historicamente uma associação regional que representava os interesses da região, e houve uma cisão, e criaram-se, em função de bandeira partidária, né, uma outra instituição paralela. Então, assim, não me convence esse argumento que é o melhor interesse regional que está sendo colocado, até porque eu, embora seja defensor das iniciativas compartilhadas de ente a ente municipal, eu não tenho visto nada de expressivo que tenha acontecido nesses últimos 8 anos que tenha sido tratado de forma consorciada. Exemplo, os moradores de Carreiras estão convivendo quase que da mesma forma com o lixão, que eu chamo de lixão. Pode querer chamar até de aterro sanitário, mas que não é. Há quantos anos, sobre um argumento falacioso, que essa questão teria um tratamento regional. Já são passados
quase 12 anos que eu vejo esse discurso e nada aconteceu. Então, não me convence, e com todas as vendas a respeito ao voto e ao pronunciamento aqui, vereador Flávio, eu acho que essa postura ela é importante ser ressaltada, que nós temos as nossas relações aqui, no que toca aos projetos, elas são impessoais. Nós não podemos misturar, né, os nossos posicionamentos em função de entendimentos da matéria com o nosso relacionamento pessoal com quem quer que seja. De forma que eu fico ainda mais convencido de que estou na direção certa. A lógica do vereador Herbert é muito clara, é muito correta, mas eu fico pensando também o consórcio, o CODAP. Então, é dos municípios Ouro Branco, Congonhas,